Você, como funcionário de uma grande agência de publicidade, recebeu uma demanda de desenvolver uma animação para um curso de qualificação profissional. O curso, por coincidência, é sobre animação, e você poderá optar por desenvolver a animação utilizando um dos três seguintes temas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é você tem um tema, a história da animação, ou, né, pode escolher, a história das mídias, ou a história da web, da internet. Né? Para cumprir a tarefa, você deverá organizar a sua demanda da seguinte forma. Então, você escolhe, primeiramente, um dos três temas. Vou dar um exemplo. Escolhi a história da animação. Você pode escolher. Daí a gente segue em etapas. A gente chama de etapas para facilitar meio que uma linha de raciocínio sequencial, né? Então, a etapa 1 é o roteiro. A etapa 2, como eu comentei antes, é o storyboard. E a etapa 3 é o making off. Então você faz a animação e ou making off. Hoje eu vou falar um pouquinho da etapa 1, que é o roteiro. Inicialmente você irá escolher apenas um dos três temas para desenvolver a animação. Por exemplo, a história da animação, ou a história das mídias, ou a história da web. Após essa escolha, você irá pesquisar sobre o tema escolhido. Você pode pesquisar na internet, pesquisar no YouTube, no Google, Wikipedia ou em outros materiais, livros e artigos e assim por diante. Em seu material didático, então você pode pesquisar também justamente no material que você leu do AVA, do livro, né? Ou outras fontes. E desenvolver um roteiro, né? Então, para você desenvolver o roteiro, normalmente você vai utilizar, por exemplo, o Word ou alguma ferramenta de roteiro, né, de texto, no qual você irá descrever o passo a passo da sua animação. Então, imagine que você faz uma animação de 1 minuto, 2 minutos, você vai fazer isso no passo a passo. Este roteiro deverá conter o tempo de cada tomada, a seleção dos textos, os links, as imagens e os sons, os vídeos, entre outros conteúdos que farão parte da animação. Então, você deve seguir o modelo de roteiro. Então, eu mostro, né, um exemplo de roteiro para vocês. Esse arquivo, por exemplo, no Word, deverá ser postado no ambiente virtual de aprendizagem. É claro, como eu comentei antes, não é obrigatório, mas quem fizer pode postar ele lá no AVA e mandar para o professor. Daí recebe, ou pode receber algum feedback. Né? Então, essa etapa é a etapa 1, né? Etapa 1, roteiro. Junto à etapa 1, né, de roteiro, você pode utilizar outras ferramentas, mas eu coloquei aqui como exemplo a ferramenta do Word. Né? Então, você pode... E daí eu vou abrir aqui um exemplo de um anexo que seria um exemplo de roteiro. Né? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vai aparecer agora um arquivo cinza, que é como se fosse um exemplo, né? Um exemplo de um roteiro. Lembrem que existem vários formatos, né, e modos de roteiro. Esse aqui é um exemplo, né? Então, um roteiro de animação. Normalmente ele começa com um cabeçalho, um resumo, né, do que seria a sua animação. Então, tentem resumir, a gente chama de lead, né? Resuma, por exemplo, a sua animação em 2, 3 minutos. Daí, imagine que essa animação, né, ela vai ter 2, 3 linhas, né? Então, é mais ou menos um resumo. Igual quando a gente vai ver, por exemplo, um filme no Netflix, daí tem um resumo da sua animação, do seu filme, né? E assim por diante. Então, a sua animação ela vai ter um nome, aqui em cima, título, um resumo, daí logo em seguida aparece uma tabela, que aqui você coloca normalmente o número da cena para ter uma sequência numérica, né? A descrição da cena, por exemplo, nesta cena terá um elefante com fundo amarelo, você vai descrever aqui, né? Cenários e elementos, então você pode colocar, irá aparecer a imagem do elefante, ou pode colocar alguma coisa referente a link, som, vídeo, por exemplo, tem um arquivo com som do elefante, né? Pode colocar aqui. E aqui o plano. Lembrem que no vídeo que eu coloquei para vocês verem, storyboard, eu explico os planos de câmera. Então aqui você vai colocar, por exemplo, plano geral, plano médio, close e assim por diante, né? Se for uma animação que tenha narrador, você pode colocar aqui embaixo a narração, como se fosse o texto que vai ser narrado. Lembrando do William Bonner narrando a história, então aqui aparece a fala, né, do narrador.
Se acaso tiver um balão de pensamento, você pode colocar entre aspas aquele pensamento. Se for, por exemplo, uma fala do personagem ou de algum elemento, né, que não é o narrador, você vai colocar a fala aqui embaixo e daí vai colocar entre aspas também. E assim por diante. Imagine que isso aqui é a cena 1. Depois você vai fazer a cena 2, a cena 3 e assim sucessivamente. Dependendo da animação, vou dar um exemplo, pode ter 10 cenas, pode ter 20 cenas, 30 até mais. Quanto mais tempo, né, normalmente mais páginas. Então imagine que é mais ou menos uma página para cada minuto ou para cada quadro, né? Depende muito do que vocês vão fazer, né? Às vezes aqui você pode dividir a cena em tomadas ou quadros, e daí você pode dividir, em vez de cena, colocar aqui, você pode colocar quadros, como se fosse uma história em quadrinho. Então você vai narrando cada quadro. Depois que você faz esse roteiro, ele tem por enquanto textos. E daí depois de ter feito o roteiro, a próxima etapa é fazer o storyboard. E daí o storyboard é pegar, por exemplo, o que está aqui no roteiro e fazer um desenho. A gente chama de storyboard. Para quem não lembra, storyboard ele é muito parecido com uma história em quadrinho. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de storyboard. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu estou abrindo aqui um storyboard só como exemplo, né? Então, além de vocês verem o vídeo que eu coloquei lá de storyboards, eu vou mostrar agora um exemplo de um arquivo de storyboard. Vou compartilhar agora uma tela com vocês de um exemplo em branco, né, do storyboard. Então, quando a gente tem o roteiro pronto, imagine o seguinte, já fez o roteiro, beleza, terminado. Depois você vem para o storyboard. Então, o storyboard é como se fosse uma sequência de quadros. Isso aqui é uma folha, né, de A4, por exemplo, você pode imprimir, né, ou fazer outros modelos, não precisa ser esse exemplo, né, esse aqui é um exemplo. E daí você pode desenhar, por exemplo, no papel, quem achar melhor desenhar no papel, ou pode desenhar, por exemplo, em algum aplicativo. Por exemplo, usa o Photoshop, ou utiliza o próprio PowerPoint para fazer o storyboard. Lembrem que aquilo que está no roteiro, você vai agora colocar aqui nessa tela. Então, você coloca aqui o nome do cliente, o nome do curso, ou, por exemplo, o nome do job, né? Se tiver capítulos, cenas e tal, você pode colocar aqui em cima. Eu coloquei módulo como se fosse um exemplo. Pode ter várias cenas. Então, aqui cena 1, cena 2, né? E aqui o seu nome como ilustrador, desenhista, né? Imagine que aquela cena, por exemplo, cena 1, pode ter vários quadros. Então, aqui, por exemplo, é uma página com 9 quadros. Cada quadro você pode ter um desenho. Por exemplo, aqui aparece o elefante, que eu falei antes, né? Aqui, de repente, aparece o macaco, né? Daí você vai fazer uma sequência de acordo com aquilo que você colocou no roteiro. Aqui você coloca o número do quadro. Então, por exemplo, a cena 1, pode ter quadro 1. Daí, para ter um número, um código, você sabe que é 1.1, é a cena 1, quadro 1. Aqui tem o quadro 2, daí você vai colocar cena 1, quadro 2. Então, no próprio roteiro, pode estar dividido em cenas ou dividido em quadros. Então, você vai seguir a sequência do roteiro. Aqui embaixo, você pode colocar alguma observação nessas linhas. Então, por exemplo, som do elefante, barulho do macaco, né? E aqui em cima, do lado desse quadro, que está aqui, um quadradinho, você pode colocar uma palavra-chave. A cena do elefante, coloca aqui, elefante. Aqui a cena do macaco, daí tu coloca macaco. Eu costumo, primeiro, preencher o número dos quadros, depois, uma palavra-chave para eu lembrar o que tem naquele quadro, e depois alguma coisa nessas observações. Feito aquilo, você vai abrir o seu roteiro, né? Vai ficar com ele aberto. Daí você vai começar a desenhar nesse espaço vazio, que tem um quadradinho aqui, né? Feito a primeira cena, vai para a segunda cena e assim por diante. Dependendo do tamanho do seu roteiro, mais desenhos ou mais quadros vai precisar. Quanto mais, digamos, completo é o storyboard, mais fácil fica para depois você fazer a animação. Então, a etapa posterior ao storyboard é você animar. Então, você pega aqui, por exemplo, esse rascunho e vai fazer o que está no rascunho, só que desenhado ou animado, né? Então, vou dar um exemplo. Você vai pegar o que você colocou aqui no storyboard e vai animar. Eu vou seguir agora na sequência da nossa situação de aprendizagem, para a gente ter uma linha de raciocínio. Então, eu mostrei para vocês um exemplo de roteiro, né? Então, a gente segue etapa 1, roteiro. Depois, mostrei um exemplo
da etapa de storyboard. Então, etapa 2 é storyboard. Então, você deverá desenvolver o storyboard de uma animação, conforme o modelo que eu mostrei ali. Você pode, lembrando, utilizar outros modelos. Lembre-se de que a animação deverá conter os conteúdos e materiais selecionados na etapa anterior. Então, tudo que tiver no roteiro vai aparecer no storyboard. Esse storyboard poderá ser feito à mão, né? Por exemplo, como eu comentei, digitalizar, tirando uma foto, pode tirar uma foto com o celular, ou utilizando alguma ferramenta de edição de imagens, por exemplo, Photoshop ou Photopea, como eu falei na semana passada. Após criar todas as telas do seu storyboard, então, como eu comentei ali, conforme descrito no roteiro da etapa 1, deverá organizar em um documento. Por exemplo, pode ser um documento de texto, né, tipo um docx. Então, tem gente que às vezes faz tudo numa página e tira foto. Tem gente que às vezes faz os desenhos separados e organiza, por exemplo, no Word ou, por exemplo, no PowerPoint, né? Você pode utilizar N ferramentas, né? Pode escolher a ferramenta. E daí depois você pode enviar para mim pelo ambiente virtual de aprendizagem. É importante verificar as especificações técnicas, que eu já vou comentar ali, que basicamente a gente lembrar o tamanho da tela, né? E da etapa 3 seria a animação. Então você pode animar essa sequência de quadros, por exemplo, no PowerPoint, pode animar no Animate, que a gente comentou na semana passada, ou também no Photoshop, que a gente falou na semana passada. Registre, por exemplo, em um arquivo. Então, a parte de making off é mais para você treinar o making off, para você ver como foi feito. Então, é legal fazer aquele review, né? Ah, beleza, depois de ter feito a animação, agora eu vou revisar aquilo que eu fiz. Daí a gente faz o que a gente chama de making off, que é o registro do processo de criação da sua animação. Neste arquivo, você irá organizar e apresentar os rascunhos, por exemplo, pode mostrar os desenhos, os print screens, por exemplo, o print do roteiro, o print já da parte do storyboard, para registrar as etapas do seu trabalho. E daí depois fotos do seu, por exemplo, storyboard, mostrando passo a passo do seu trabalho, do desenvolvimento da sua animação. E depois pode ter o arquivo da animação, por exemplo, o arquivo do Animate, ou o arquivo do Photoshop, né, ou o arquivo do PowerPoint. Essa animação você pode postar este arquivo no ambiente virtual. Uma sugestão que eu falo para todos os alunos é, você pode postar no próprio YouTube. Você pode mandar para mim, por exemplo, o link do YouTube, né? E daí nesse making off, você meio que explica, você narra, explica aquilo que você fez, os passos que utilizou na tarefa. E daí aqui, para a gente não esquecer, eu vou colocar, aqui são algumas coisas que eu já comentei, né? Depois eu vou falar isso aqui na próxima semana. E aqui, para a gente não esquecer, o tamanho da tela. Então, o tamanho da tela é 1280 por 720, né? E uma sugestão, eu falo assim, no máximo até 3 minutos, mas normalmente você vai fazer uma animação de 1 minuto, algo assim que é mais simples, né? Menor, porque é a primeira animação que você vai fazer. Então, a sua animação precisa estar organizada, salvar os arquivos numa pasta, né? Então, é legal você sempre ter uma organização. Daí, o arquivo final, normalmente vai ser um MP4. Então, do Photoshop, você salva em vídeo, MP4. Por exemplo, PowerPoint, você pode salvar em vídeo MP4. Do próprio Animate, você pode salvar em MP4, né? Daí, esse MP4 você pode postar no YouTube. Além disso, precisa ter pelo menos os seguintes objetos inseridos. Então, eu sugiro, né, para você colocar áudio, vídeo e pelo menos alguma imagem, né? Então, aqui são as etapas da situação de aprendizagem. Essa parte aqui eu vou falar na próxima semana. Então, a gente tem a etapa making off, que seria a animação, storyboard e o roteiro, né? Essas etapas, elas serviram de base para você fazer este trabalho. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.